não sabiam o que iria acontecer. Eles tinham a promessa de Deus, do Filho, mas eles não sabiam como seria a vida de Jesus. Mas eles cumpriram aquilo que era tradição entre eles, e levaram o seu filho, o filho que Deus havia entregue a eles para que eles tomassem conta. E eles receberam essa incumbência, né, essa responsabilidade. Então eles não queriam fugir dessa vontade de vê-lo crescer e ser bênção também. E quando eles vão ao templo, o texto diz que havia ali também um homem e uma mulher, Simeão e Ana, que também foram ao templo. E eu comecei a fazer a comparação, se Maria e José, pelo Espírito Santo, conceberam ali a Jesus, tiveram o Filho, fruto do Espírito Santo, então eles estavam em obediência à palavra que eles haviam recebido. Preste atenção nisso. Quando nós estamos em obediência à palavra que Deus libera para nós, amado, o Espírito Santo ele tem liberdade para nos levar a viver esse momento, onde Deus confirma qual é a vontade, o que Ele vai fazer através da nossa própria vida. E eles foram ao templo como era costume, como era a lei para os judeus. E Simeão e Ana também foram ao templo. Vejam a história desse homem e dessa mulher. Simeão tinha um desejo, ele queria ver o Salvador antes de morrer. Parece uma coisa simples. Hoje em dia tem pessoas fugindo da igreja. A gente estava falando essa semana numa live e também em alguns momentos de reuniões. Existem muitas pessoas que estão desigrejados, fora do contexto que Deus estabelece, porque a igreja é essa unidade em amor. É um lugar onde a gente vai para receber o Espírito de Deus, para nos orientar como agir e como viver na presença do Todo-Poderoso. E às vezes a gente não entende. Por que eu tenho que ir à igreja todo domingo, todo sábado, enfim, os dias que tem culto? Por que eu não posso ir uma vez por mês? Ou talvez uma vez por ano não seria suficiente? E a gente começa a questionar aquilo que o Criador nos chama, porque Ele diz que Ele quer tabernacular conosco. Imagine, Ele quer estar conosco todos os dias, e nós queremos estar com Ele apenas algumas vezes. E quando a gente tem essa mentalidade retrógrada, a gente começa a se distanciar daquilo que Deus preparou para nós, porque a gente começa a viver a vontade da nossa carne. Pela minha carne, hoje eu não queria estar aqui. Pela minha carne, sabe que eu não vou estar aqui. A gente começa a estabelecer aquilo que não agrada o coração daquele que nos chamou para estar. O templo estava lá, o templo não saía do lugar. Mas as pessoas eram levadas ao templo para serem abençoadas. Entenda isso, ninguém vai à igreja para ser amaldiçoado. Ninguém vai à igreja para viver momentos de terror, para ficar triste, abatido, para ficar enfermo. Nós estamos aqui para sermos curados. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Nós queremos as bênçãos do Senhor. Mas o que eu faço para receber a bênção do Senhor? Porque obedecer é tão difícil. E às vezes nós preferimos sacrificar do que obedecer. Mas deixando um pouco, isso aí é só para nos mostrar o intuito e a vontade do nosso Deus para a nossa vida, quando Ele diz: congregai-vos. Não deixe de congregar. Buscar esse lugar de santidade. Eu não conheço outro lugar que nós possamos expressar a nossa fé e viver as experiências de fé como a casa do Pai. Eu não conheço. Ah, mas eu consigo, né, ficar em casa, fazer a minha oração, meu devocional, ler a Bíblia, cantar louvores. Mas será que esse é o lugar que Deus escolheu para você estar? Simeão tinha uma vontade, ele queria ver o Salvador antes de morrer. Ana já estava viúva, e diz o texto que há 84 anos ela estava ali, já era uma senhora idosa, e ela estava ali esperando algo diferente. E naquele dia,
Quando José e Maria resolveram obedecer o que a lei estabelecia, eles não estão realizando apenas a vontade deles, ou só para cumprir aquele ritual, mas eles estavam indo ali para que outros pudessem ver aquilo que o mundo hoje precisa ver. Não sei se estou me fazendo entender. Você não está aqui hoje por acaso, amado. Há todo um projeto de Deus para trazer você neste lugar, para você ouvir algo que Ele tem para você. Ah, mas Deus também não podia me abençoar lá em casa? Pode. Mas Ele tem propósitos que nós não entendemos. Hoje Ele falava sobre isso. O que eu faço agora tu não entende, mas vai entender depois. Foi assim comigo, foi assim com tantos aqui. Eu não entendia por que eu tinha que ir à igreja todos os dias. A minha fé era tão pequena que eu precisava que ela fosse abastecida todos os dias. Então eu comecei a ir à igreja na minha conversão todos os dias. Eu falava, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não consigo entender nada do que falam lá na frente. Mas isso foi sendo quebrado. Cada dia um obstáculo era vencido. A cada dia eu ouvi uma experiência nova. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você hoje está aqui cumprindo o propósito de Deus. Amém. Simeão estava lá cumprindo o propósito de Deus. Ana estava lá cumprindo o propósito. Talvez muitas pessoas olhavam para ele e diziam assim, esse cara é doido. Ele quer ver o Salvador, todo mundo quer ver o Salvador. Mas ele tinha fé de que ele veria o Salvador antes de morrer. E isso fez diferença naquele dia. Ana queria servir ao Senhor, ela estava ali no tempo servindo todos os dias. Para os crentes de plantão aí, que só vão à igreja nos finais de semana, ela estava ali todos os dias. E o que eu estou querendo dizer, amado, que é um privilégio quando você tem esse tempo disponível, quando você pode servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Porque você não sairá vazio daquele lugar. Ana e Simeão não saíram vazios, mas naquele dia em que José e Maria estavam cumprindo a palavra, a lei que tinha sido estabelecida ali para os judeus, eles estavam realizando um sonho. E Simeão tomou Jesus nos braços. Você sabe que privilégio é esse? Você sabe o que é você estar com o Salvador nos seus braços? Hoje eu peguei a Rebeca assim que eu cheguei aqui. E ela milagrosamente parou de chorar. E eu falei, gente, até eu fiquei espantado. Eu já estou ensaiando aqui para daqui a pouco a gente fazer a apresentação da Rebeca. E eu fiquei imaginando a alegria de Simeão, amados. Estou na casa do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor. E hoje eu posso dizer para Deus o quê? Senhor, já pode despedir o teu servo, porque eu vi. Eu vi. Não tem mais nada que me interessa lá fora. Lá fora tem a violência, lá fora tem, sabe, tantas coisas ruins que eu não quero mais estar lá fora. A minha maior alegria está na presença de Deus. E olha só o que o texto traz para nós, amado. Diz que Simeão, ali em Jerusalém, era um homem justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Ele tinha sonhos em Israel. Ele tinha sonhos diante de Deus. E diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso faz diferença. Será que nós podemos dizer hoje, o Espírito Santo está sobre mim? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim? Eu estou aqui, não é movido pelos meus interesses, pela minha vontade, mas porque o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui, eu tenho certeza disso. Porque isso faz diferença. Se você veio aqui para ver o Salvador, glória a Deus, você não vai sair de qualquer maneira. Se você não veio aqui motivado só por as suas emoções, glória a Deus, porque Deus vai fazer você viver um tempo diferente. Amém. Deus vai honrar esse compromisso que você tem com Ele, na casa dEle, porque o Espírito de Deus, ele tem liberdade, mas nós estamos sujeitos. Nós podemos dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, como Samuel foi entregue na casa do Senhor no templo para servir ao Senhor. Ele disse, Senhor, eis-me aqui. A sua mãe levou, a sua mãe fez um voto. Está lá em 1 Samuel 1:11. Fala que Ana, também Ana, viveu uma experiência de fé.
Vanessa chegou a falar aqui, eu falei, acho que a Vanessa viu a cópia da minha mensagem. Ela está falando sobre a mulher estéril, que não podia ter filhos. E ela foi aonde para buscar o milagre dela? No templo. Lá no templo, no lugar de oração, ela se prostrou, ela se derramou na presença do Senhor. Aleluia. Ela viveu uma experiência sobrenatural naquele lugar, amado. E voltou para casa feliz, porque ela viu o Senhor ali. Amém. Sabe o que isso significa? Ela teve a vida dela transformada. E sabe o que ela fez? A gente estava falando aqui de gratidão, por isso eu disse que esse é um culto de gratidão. Quando eu apresento uma criança, quando no meu aniversário eu faço questão de estar na casa do Senhor. Eu já vi pessoas no dia do aniversário falar, não, hoje tem culto, mas eu vou para a churrascaria, eu vou fazer uma festa à parte, eu vou comemorar do meu jeito, é meu aniversário, hoje eu não vou trabalhar. As pessoas criam regras que não agradam o Senhor. Mas no dia do meu aniversário eu poder oferecer um culto em ações de graça, estar na casa do Senhor, certamente Deus tem presente para mim. Eu creio assim, me alegro quando o meu aniversário cai no dia de culto. E se não tiver o culto, vamos fazer um culto de ações de graça. É assim, amado, que a gente busca viver esses momentos como Simeão e como Ana viveram ali no dia da apresentação de Jesus. Eu queria estar lá, pagaria o preço para estar lá. Eu não queria estar em outro lugar, aquele era o melhor lugar, e eles souberam viver essa experiência e compartilhar conosco. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre eles. Amém. E quando o Espírito Santo está sobre nós somos chamados para viver a revelação. As coisas que Deus vai falar são inefáveis. As coisas que Deus vai falar, outros não entendem, mas você vai entender, porque você é espiritual, e a Bíblia diz que os espirituais discernem tudo espiritualmente. Eu não vim aqui para ouvir blá blá blá, eu não vim aqui para satisfazer a minha vontade, o meu ego, mas eu vim aqui para ouvir o Espírito Santo de Deus falar comigo. Valorize, amado. Se hoje você tem como chegar à igreja, eu quero dizer para você, existem pessoas agora que estão nos hospitais, que estão na camada, que perderam os pés e não podem ir para a casa do Senhor sozinhos mais. Mas Deus tem tido misericórdia de nós. Aleluia. Existem pessoas que não conseguem mais chegar ao lugar onde Deus os chamou para abençoá-lo, para fazê-lo prosperar, para revelar coisas que o mundo não pode dar. Mas nós ainda estamos no tempo da graça. Eu tenho falado nesses dias que nós estamos no estágio. No estágio você não é profissional, mas você também não é iniciante. Você está num processo de aprovação. E bom é que a gente abre os olhos e veja, o Senhor quer nos aprovar, o Senhor quer nos dar, sabe, a autoridade para exercer aquilo qual nós fomos chamados para fazer. Amém. Chega, já passamos dessa fase. Quando eu era menino, andava como menino, falava como menino, agia como menino, mas quando cresci, deixei de ser menino, me tornei homem. Simeão sabia. E a palavra aqui dá testemunho dele, ele era justo, temente a Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele. Não precisava mais nada. E a ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Eu não sei qual tem sido o desejo do teu coração. É muito engraçado, né, que quando a gente conversa com os adolescentes, com os jovens, fala aí, qual é o maior desejo, qual é, né? O que você quer na sua vida? Ah, eu quero ser rico. Eu lembro de um que falava isso, eu quero ser rico. Mas será que ser rico é o melhor para a nossa vida? A gente lê aqui, está na palavra, o homem rico, o jovem rico, tinha tudo, e ele procurou Jesus. Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus diz a ele o que ele tem que fazer, mas tudo isso eu já faço. Então vai lá, vende tudo. Para que eu quero ser rico? A Bíblia diz que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aí eu fico pensando, qual é o desejo do nosso coração? Simeão tinha um desejo, eu quero ver o Salvador.
Para mim isso é confirmação. Se ele conseguisse se aproximar, chegar perto, se os seus olhos vissem o Senhor, ele sabia que estava no caminho certo. Não, Deus está aqui. Por exemplo, hoje nós estamos aqui. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Então, ora, eu posso ver o Senhor aqui. Mas eu preciso de fé para ver Jesus. Sem fé, você não consegue. Você vai ver o pastor Dimas aqui, não é nada. Mas se você tiver fé, você vai ver Jesus. Simeão tinha fé. Ele estava ali no templo. Ana tinha fé. E ela creu. E ela recebeu. E o que ela recebeu, ela entregou. Né? A outra Ana. Mas a Ana aqui, de Lucas, ela também viveu uma experiência sobrenatural. Amém? Versículo 7 diz que, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou Jesus nos braços. Sabe, eu estava pensando sobre isso. Hoje nós estamos aqui e nós é que precisamos ser carregados por Jesus. Deus, estou aqui porque eu preciso do colo de Jesus. Eu preciso que Ele me guarde. Eu preciso que Ele me cure. Eu preciso que Ele faça algo sobre a minha vida. Porque eu não posso fazer nada por Ele. Mas Simeão queria. Ele desejou. E ele viu e viveu essa experiência de uma forma poderosa. E diz o texto que ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: pode, Senhor, pode me levar agora, me despedir agora em paz. Pode fazer o que o Senhor quiser segundo a tua palavra. Porque eu vi, eu realizei o meu desejo. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. No versículo 32 ele vai descrevendo que luz para iluminar as nações. Ele começa a profetizar que a glória do seu povo Israel estava ali. E José e Maria ficaram maravilhados com as coisas que eles diziam. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. Sabe o que isso significa, amado? Que nele nós podemos ser elevados, mas que nele também nós podemos cair. Tudo vai depender da nossa escolha. E nesse ponto aí eu quero chamar você para viver uma outra experiência que nos chama para refletir. Está lá em Deuteronômio, capítulo 24. Quando Deus fala com Josué, Josué faz um novo concerto com o povo. E no versículo 14, capítulo 24 de Josué, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor, versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estão da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu lia sobre isso, Deus me mostrou a família do pastor Rodanildo. Eu e a minha casa. Deus mostrava a família do pastor Hildo. E eu falei: Senhor, que alegria poder dizer isso hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eu tenho dito isso todos os dias. Meus filhos não estão, mas eu lembrei: Senhor, eu batizei os 2 filhos. E a minha mãezinha dizia: eles são um dos tais, então eu não abro mão. A promessa do Senhor, ela não perde o prazo de validade, ela não fica esquecida, sabe? Ninguém vai engavetar, não é um processo natural dos homens, que os homens deixam lá, até que você se esqueça. Não, a promessa de Deus, ela se cumpre. Simeão viu a promessa se cumprindo na sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo revelou.
Olha a diferença. Ele andava pelo Espírito. Ele estava ali pelo Espírito. Se você está aqui pelo Espírito, Deus vai te revelar o oculto e o escondido. Aleluia. O que você precisa, amado, não está no Egito. Nós falamos sobre isso semana passada. Você não precisa ir buscar fora. Deus já te colocou no lugar onde você vai receber. A casa do Senhor é o lugar onde Ele fala e ouve as tuas súplicas, as suas orações e responde ao seu povo. Deus responde. Nós somos testemunha viva. Deus responde às nossas orações. No dia que nós inauguramos esse lugar, Ele falou, como Ele falou para Salomão: hoje os meus olhos estão postos sobre este lugar para ouvir a oração que se fizer aqui. E nós estamos tomando posse disso. Estamos sendo ousados nisso. Então, quando nós apresentamos, quando o pastor Rodrigo traz a sua filha para ser apresentada, ele está dizendo: eu creio nessa palavra. Quando nós celebramos as nossas festas na presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio na bênção do Senhor, de longevidade para os meus filhos, para aqueles que estão celebrando o aniversário, para aqueles que estão cumprindo os teus mandamentos, a tua lei, Senhor, porque o Senhor não falha. É isso que nós estamos declarando. Glória a Deus. E esse texto, amado, diz que todo o povo, lá no versículo 16, então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Eu não sei quais deuses que muitas vezes nós estamos servindo indiretamente. Não, eu amo Jesus. Tu perguntar aí fora, foi na rua, todo mundo fala: eu amo Jesus, eu conheço Jesus. Conhece como? De ouvir falar? Ou você tem tido uma experiência de fé com Ele? O Espírito Santo tem levado você a lugares que você nunca imaginou, e Ele tem te revelado coisas tremendas, porque é assim que Deus faz. Coisas grandes e terríveis que você nunca viu, Deus traz diante de você. Aleluia. Simeão não tinha visto o Salvador. Era algo impensável. Quando vai ser? E naquele dia, o Espírito Santo preparou tudo. Pode ser hoje o dia que Deus preparou para você ver o Salvador, porque Ele está aqui. Aleluia. Então peça a Deus agora para fechar os nossos olhos naturais. Feche os teus olhos naturais e que Ele abra os nossos olhos espirituais. Peço ao Senhor agora para abrir os nossos ouvidos, para que a palavra de fé, porque se a fé vem pelo ouvir e você está ouvindo a palavra de Deus, a fé já chegou até você. Aleluia. Você certamente vai ser cheio. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas algo vai acontecer na sua vida espiritual, porque Deus quer mudar o contexto no dia de hoje, amado. Aleluia. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a palavra, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração para Deus. O Espírito Santo quer, deseja, Ele não vai arrombar os nossos corações, mas Ele quer entrar, Ele quer habitar conosco. Ele quer dizer: essa casa, este lugar é o lugar que eu visito aqueles que confiam e esperam em mim, mas eu quero morar eternamente contigo. Quando você sair daqui, você pode levar o Espírito Santo junto com você, porque Ele quer habitar dentro de você. E isso vai fazer diferença, mano. Um dia eu falei para Deus assim: Deus, eu não quero ser confundido. Existem tantas igrejas, tantas denominações, tantas religiões. Eu não quero ser confundido. E eu quero dizer para vocês que há 46 anos eu não me sinto confundido. Cada dia eu sei mais. Senhor, eu preciso muito mais de Ti na minha vida. Aleluia. Antes eu tinha vergonha de ser chamado de fanático, de louco. Hoje eu estou mais louco do que antes. E como é bom estar louco por Jesus, amor. A gente perde o medo, a gente perde, sabe, o contexto do que o mundo pode oferecer, e a gente passa a buscar mais a presença dele, sabe? Cada dia nós nos comprometemos mais com Ele, sabe? Quando eu ouvi falar dessa mulher que estava ali no templo há 84 anos servindo ao Senhor, eu falei: eu não estou nem na metade ainda, Senhor, eu quero servir até o último dia da minha vida, eu quero servir ao Senhor. E quando Ele me der força, eu puder andar, e quando eu não puder andar, se alguém puder me levar, eu quero servir. Eu tenho tanta certeza de que Jesus é tudo para mim, que eu não consigo viver em outro
ajudar. Aleluia. Simeão e Ana viveram os seus sonhos na presença de Deus, porque eles deixaram o Espírito Santo conduzir a vida deles. Nessa noite, você pode também abrir o teu coração e deixar o Espírito de Deus te conduzir. Mas você pode voltar para casa também sem ter, sabe, nada acontecido. Deus vai te dar outra oportunidade, outro momento. Mas eu quero convidar a igreja a estar de pé. E se você ouviu essa palavra nessa noite, como eles, você deseja uma experiência com Deus, amado, eu quero te chamar aqui para a gente orar juntos. Eu não sei como Deus vai fazer, porque o Espírito Santo nem tudo revela para nós. Mas o que ele me falou é que hoje é dia de salvação. Hoje é dia da gente viver algo novo, um milagre na presença dele. E se você quiser, ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai remover a falta de fé e vai te dar mais fé, para que você ande de fé em fé, de glória em glória. E nunca mais você duvide do que Deus pode fazer. Nunca mais você vai dizer: Deus faz na vida de todo mundo, mas na minha vida eu não conheço nenhuma experiência que Ele tenha me dado de fé. Hoje, Deus está dizendo assim: venha pela fé. Saia do teu lugar e venha aqui para receber uma oração. Mas isso, o que vai acontecer? Eu não sei. Mas Deus conhece. Você não saiu da sua casa por acaso. O convite que você recebeu foi para vir à casa do Senhor teu Deus. É Ele que te trouxe, é o Espírito Santo que te guiou. Então eu creio que Ele vai fazer de alguma forma. E nós queremos participar com você, para que você nunca mais seja confundido, para que você nunca mais ande achando que Deus não te ama, que Deus se esqueceu das promessas na sua vida. Ele não esquece. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nós vamos orar. Nós vamos profetizar. Simeão foi profeta naquela noite. Imagine, profetizar sobre a vida de Jesus. Impensável isso. Mas nessa noite eu quero profetizar como Simeão profetizou. Sobre a tua vida, sobre a vida da Rebeca, sobre a vida do Rodrigo, do Miguel, sobre a tua vida. Eu quero profetizar nessa noite. E se você tem algo que você deseja colocar diante de Deus, Ele está dizendo para você: seja ousado nessa noite. Eu quero visitar o teu coração. Eu quero ouvir a tua oração. Eu quero realizar um milagre na tua vida. Vou pedir ao Rodrigo e ao Miguel que eles venham aqui. Nós vamos orar por eles. Nós vamos declarar que sobre eles não vale encantamento. 10 anos, amado, 10 anos. Se ninguém mais vai receber, eu creio que eles já estão recebendo. Deus mandou presenteá-los hoje, sabe, para que eles nunca mais esqueçam essa data, o dia em que o Senhor trouxe a oportunidade deles serem revestidos, deles estarem sendo instrumentos na mão dele. E logo depois a gente vai fazer a apresentação da Rebeca. Mas eu quero nesse momento chamar os pastores para estarem colocando as mãos sobre o Rodrigo, sobre o Miguel. Todos os pastores e pastoras estão aqui porque há uma unção que sai das mãos daquele que serve o Senhor. Aleluia. Eu creio. E nós estamos aqui declarando isso. A vida do Miguel, a vida do Rodrigo é preciosa aos olhos do Senhor. E a igreja também estenda as suas mãos para Deus. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu nessa noite para ver o Senhor manifestando a sua glória. Tenho me alegrado, amado, com a vida deles. Eu visto a evolução daquilo que Deus fez, honrando seus pais que os trouxeram. Eu li o texto que diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E quando nós, guiados pelo cumprimos essa palavra, Deus realiza as suas promessas. E a vida do Miguel, a vida do Rodrigo, está sendo uma promessa de Deus nesses dias. Senhor, abençoa teus filhos. Nós profetizamos que hoje e amanhã, e todos os dias, Pai,
a vida longa que o Senhor tem para eles. Eles verão a glória do Senhor. Eles andarão na direção do teu Espírito Santo, porque aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. E nós somos testemunha das bênçãos que o Senhor vai realizar na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar a Rebeca, seu pai, Odenildo da Silva Lima, a Aline de Souza Lima, a família toda, o avô. Vamos lá, seu Wallace. Seu Wallace hoje vai até cantar um hino para a gente aqui. O tio canta? Ih, rapaz, então vamos lá. Vamos lá. Fernanda. Vamos lá. Tem mais alguém da família aí? Cadê? Rapaz, esse eu não conhecia não. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Amém? Cadê o pastor? Pastor Wilson? Oi. Deus tirar o óculos. Vem cá, pastor. Vamos apresentar a Rebeca. Amada, a apresentação é algo importante. Eu estava até lembrando, às vezes a gente aceita Jesus, né? Nós não fomos apresentados porque a gente não passou essa fase pequena. Mas isso faz um diferencial. Porque nós somos apresentados, nós somos consagrados para Deus e a nossa vida passa a ser direcionada pelo Espírito Santo. Então isso que eles estão fazendo é um ato profético. Estão entregando a Deus a vida da pequena Rebeca. Por quê? Porque a Rebeca é um presente. Quando eu li o texto sobre Ana, que foi lá no templo e clamou e recebeu ali a sua bênção, e depois ela disse, quando Samuel crescer, ela deu o nome para Samuel, ela entregou de volta para o Senhor. E a vida de Samuel hoje é um testemunho vivo e poderoso nas nossas vidas. Entende por que é diferente? Faz diferença? Então o que nós estamos fazendo aqui é um ato profético. Nós vamos consagrar aqui o óleo, pastor Hildo, para pegar o óleo ali, e nós vamos, olha que linda que ela está, né? Olha os olhinhos dela, como é que brilha. Glória a Deus. Puxou a cor? Eu sou a cor. Pior que puxou mesmo. Então nós vamos tomar a Rebeca nos braços, né? Treinando aqui e apresentá-la, crendo que o Senhor já está. Opa, tem que ter azeite, tem azeite e uma unção. Senhor, nós queremos, Pai, abençoar a vida da Rebeca, profetizando saúde, profetizando vida longa, profetizando, ó Deus, as promessas do Senhor sobre ela. Que os seus pais aprendam, Deus, e ensinem o caminho que ela deve andar. E que nada, nem ninguém, Senhor, venha impedir o teu agir na vida da Rebeca. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está neste lugar. E nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus, a vidinha da Rebeca agora. Ó Deus, e cremos que sairemos daqui vivendo a tua promessa na vida dela. Muito obrigado, Pai, pela tua igreja, que agora, em concordância, Pai, liga aqui na terra, para que seja também ligado no céu. Nós consagramos, ó Deus, e abençoamos a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Lindo, né? Glória a Deus. Chorou. Glória a Deus. Chorou não, Amém. Amém? Aleluia. Então, amados, assim nós fechamos esse ciclo. É um ciclo, né? E eu creio. Em breve vai estar aqui o Benício também, né? Nós vamos estar fazendo a apresentação. E você que tem filho pequeno que ainda não fez a apresentação, faça. Peça ajuda ao Senhor para criar os teus filhos, para ensinar ele o caminho que ele deve andar. E ele nunca vai esquecer disso. Ok? Nós vamos estar, pedir o pastor Ilson para estar ensinando, mas eu quero entregar aqui primeiro. Certificado.
Sou eu. Junta aí, família. Família, junta aí. Certificado de apresentação. A Rebeca. Parabéns à família. Pode chegar para cá. Tem gente que é alto, né? Aí tem que ficar aqui no cegário. Como eu faço parte da família também, aí eu vou ficar aqui. Nós fazemos parte da família. Oi? Estou esperando todo mundo. Amém. Tem gente lá em Macaé que está nos vendo aqui. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé, estender as nossas mãos. Pastor Rodrigo, cadê ficar? A impetrar a bênção sobre a igreja. Mais uma vez agradeço aí a visita de cada um que se dispôs, irmão do pastor Hildo está ali também com a sua família, Deise, Jonas, Rosane, está faltando o Roberto. Cadê o Roberto? Está trabalhando? Que bênção, glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Quero agradecer ao Senhor por esse momento tão especial que Ele está nos concedendo, né? De apresentar a Rebeca e agradecer aos amigos, aos familiares. Mas eu estava falando com a Aline aqui, né? A gente tinha um testemunho muito importante para dar, né? Em relação a um casal que está aqui conosco nessa noite, que é a Tia Tânia, que eu chamo ela de Tia Tânia, e Duca, que é o meu primo, que é Alessi. Esse casal, durante muito tempo, né, eles caminharam por outros caminhos e hoje são servos do Senhor. Hoje eles estão fazendo uma grande obra lá na igreja onde eles estão congregando. Então é uma alegria muito grande para mim, para a Aline, ver quem era esse casal e quem são esse casal hoje. Então é gratificante para mim e eu tenho certeza que eles também estão felizes de estar aqui neste lugar, porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele está cumprindo na vida deles a promessa que Ele havia feito. E tem vidas ainda que precisam ser alcançadas pelo Senhor, mas a gente não desiste não, nós vamos continuar orando, porque é o Senhor que vai fazer no momento certo. Amém? A nossa função é pregar a palavra, é falar do amor de Jesus, e Ele, o Espírito Santo, é que vai fazer a obra no momento certo. Mas eu estou muito feliz nessa noite por cada um de vocês. Amém? Então estenda a sua mão para a gente estar recebendo a bênção nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém?